Então, tá bem. Então, eu vou começar apresentando a Carolina. Ela possui graduação, né, em História, bacharelado e licenciatura pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em Artes Visuais, História, Teoria e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em História pela PUC Rio Grande do Sul. Foi vice-coordenadora do GT História, Imagem e Cultura Visual NAMPU, na gestão NAMPU-RS, na gestão 2011-2012, secretária na gestão 2013-14 e atualmente é novamente vice-coordenadora na gestão 2015-16. Foi bolsista PMPDI, CAPES, no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é bolsista PNPD CAPES no programa de pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e desenvolve pesquisas no âmbito da fotografia, da cultura visual, do patrimônio cultural, memória e cidade. Então, Carol, entrego para ti, vai lá, tá contigo a fala e muito obrigada. Eu agradeço em nome do programa, em nome da linha, em nome dos nossos alunos, por teres aceito o convite, né, e por, enfim, compartilhar um pouco do conhecimento conosco. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer o convite, né, da Gisele, da Jaqueline, para eu participar aqui com vocês. E o que eu pensei em trazer hoje é um pouco de uma pesquisa que eu tenho feito nesse pós-doutorado na PUC, que está terminando agora, inclusive, mês que vem, e é sobre fotojornalismo no Brasil dos anos 70, um pouco dos anos 80 também. Mas eu gostaria de falar que eu tenho pesquisado desde a graduação, que já faz tempo, formei em 2004, eu pesquiso fotografia em diferentes âmbitos dentro de uma chave de interpretação que é a da cultura visual. Então, eu vou pensar sempre a produção, a circulação e o consumo dessas imagens na sociedade que eu estou pesquisando a partir das fotografias. Então, é uma pesquisa que é uma pesquisa histórica, sempre foi. A pesquisa que eu fiz no mestrado era sobre as fotografias de Porto Alegre no século XIX, feitas pelos irmãos Ferrari e pelo Virgílio Calegari, e ali, a partir das fotografias, eu queria entender como é que a cidade de Porto Alegre foi se modernizando e foi crescendo e como é que ela era representada nas fotografias. Então, me interessava saber, né, de que forma, né, quero dizer assim, estética, de que maneira os fotógrafos organizavam a cidade e davam a ver aspectos que eram sempre mais modernos da cidade. Então, se construía uma ideia de cidade que não era necessariamente a cidade real, porque a gente sabe que existiam ainda as vielas, as ruas que não eram asfaltadas, as jardinadas, que não tinham iluminação elétrica, mas que, né, existiam e não apareciam nas fotografias. Então, se constrói uma ideia de cidade. E essa ideia de cidade, de patrimônio, eu tenho revisitado ao longo dos anos, apesar de ter sido pesquisa de mestrado. No doutorado, isso aqui só para dar um contexto assim, do que eu faço com imagens no geral. No doutorado, eu pesquisei outro tipo de fotografia, fotografia artística. Então, eu pesquisei fotografia abstrata, então são fotografias que não têm um referencial, como a cidade, por exemplo, tinha nas fotografias que eu pesquisei do século XIX, e que são feitas por fotógrafos artistas que tentam romper algumas ideias a respeito da fotografia. Então, eram fotógrafos do Rio de São Paulo, o Geraldo de Barros e o José de Sica Filho, e ali eu procurei entender esse contexto de produção e de circulação da fotografia. E com isso, eu pensei um circuito social que incluía fotoclubes, que incluía espaços de arte como museus, e uma produção de livros também, de catálogos de imagens. E assim eu fui entendendo como é que essa fotografia mais artística vai entrando num outro circuito, que é um circuito de museus, né? Um circuito institucional. Aí agora, e lá no UFPEL eu pesquisei fotografias da ditadura nos livros didáticos. Então, eu comecei nos livros didáticos. Então, eu procurei pensar como é que a ditadura está representada desde os anos 90, quando terminou a ditadura, até hoje. Então, como é que a gente pode perceber uma modificação na forma como a memória da ditadura é apresentada aos alunos, né, a partir dos livros didáticos. E agora, então, desde 2015, eu tenho pensado um outro circuito, que é o circuito da fotografia jornalística e da fotografia documental.
nos anos 70, porque nos anos 70 a gente vai ter uma reorganização do que a gente pode chamar de campo profissional, enfim, da profissionalização da profissão de fotojornalista. Então, o fotojornalista, ele não vai ser mais forjado numa redação de jornal, ele vai ter uma formação profissional universitária, então vai fazer a faculdade de jornalismo e ele vai vir com todo um outro arcabouço teórico e técnico também, porque ele vai ter desenvolvido isso na faculdade. E isso vai gerar uma série de tensões. E junto com isso, eu procurei pensar esse fotojornalismo aqui no Rio Grande do Sul a partir de um grupo de fotógrafos que vai fazer parte da CoJornal, que era uma cooperativa de jornalistas, que surge ali de uma dissidência, não uma dissidência, mas enfim, de jornalistas que não estavam satisfeitos com o trabalho que estavam fazendo nos grandes jornais, ou seja, na Zero Hora e no Correio do Povo, porque a gente estava num contexto de ditadura e as pautas elas eram limitadas, e eles queriam fazer um fotojornalismo mais engajado e crítico ao governo. Então, eles vão fundar essa cooperativa, e a gente vai ver o produto dessa cooperativa daqui a pouquinho, e com isso eles conseguem criar fotografias e pautas jornalísticas que sejam críticas ao governo, sem passar pelo crivo das editorias dos grandes jornais. Junto com isso, uma outra vertente dessa pesquisa foi pensar o papel das mulheres fotojornalistas. E aí depois a gente pode discutir isso. Eu tenho 2 artigos que tratam justamente disso, dessa fotografia que surge no contexto da CoJornal e que vai desembocar no livro Santa Soja, que é o que eu vou mostrar para vocês, e um outro artigo sobre o papel das mulheres, que inclusive saiu na revista Aida Oficial, o papel das mulheres no fotojornalismo gaúcho, a partir do caso da Jaqueline Joner e da Eneida Serrano. E daí, com isso, eu pretendo mostrar para vocês uma parte mais prática de uma pesquisa com fotografia. Então, como é que eu desenvolvi a pesquisa ao longo desses 5 anos para abarcar as fotografias que eu tinha e entender esse contexto de produção e circulação dessas imagens. Eu vou compartilhar agora a tela e eu espero que as coisas que eu bolei aqui funcionem. Alguém pode me fazer um joinha se estiver compartilhando? Tá, dá para ver o Tudo PowerPoint? certo. Dá para ver em modo apresentação, tudo certinho. Então tá. Então, fotojornalismo gaúcho nos anos 70, departamento de pesquisa. Então, esse grupo de fotógrafos, o Luiz Abreu, a Jaqueline Joner e a Eneida Serrano, e o Genaro Joner, eles vão fazer parte dessa cooperativa de fotojornalistas, o jornal, e essa cooperativa ela vai funcionar como uma empresa que gera produto jornalístico, que gera pauta jornalística para outros meios de comunicação ou para empresas. Eu tenho um nome isso que agora eu esqueci, mas enfim. E eles vão ter um trabalho muito grande que é fazer o boletim da FECOTRIB, que chama essa aqui, Agricultura e Cooperativismo. Eles vão fazer essa revista, que é uma revista que vai circular entre os cooperativados da FECOTRIB, e é uma revista que vai ter pautas que dizem respeito à agricultura, no geral, agricultura, pecuária, produtos, eu não entendo de agricultura e pecuária, mas enfim, produtos para os animais, produtos para as plantações, e essa equipe de fotógrafos vai ser valorizada pela revista e vai criar fotografias que vão muito além do simples fotojornalismo diário, uma fotografia que vai mostrar ali o acidente que aconteceu, o político que veio inaugurar a estrada, enfim. Eles vão fazer uma fotografia que a gente chama engajada. Uma fotografia que está ali preocupada com aquilo que está representando e que tem uma preocupação estética muito grande. É uma revista que vai ter um editor de fotografia, que é uma das novidades do campo fotográfico nos anos 70. Agora a gente está acostumado com ter uma editoria de fotografia, agora tem, porque o povo tem, mas isso não era comum. Tanto não era comum que também não era comum aparecer o nome do fotógrafo na fotografia. A gente não sabia quem tinha tirado. Hoje em dia também, em alguns jornais e sites, a gente só vê fotografia e reprodução. Aí não sabe quem é que tirou a fotografia, mas na verdade é errado. Eles deveriam dar o nome do fotógrafo, dizer o nome do fotógrafo.
Então, aqui nessa revista a gente vai ter o editor de fotografia e a gente vai ter fotografias feitas por esses fotógrafos com um olhar específico para mostrar como era o campo e a vida no campo. Agora eu vou fazer o esquema para tentar abrir a revista. Vai funcionar? Não vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora sim. Vai abrir a revista, vai abrir o PDF da revista para a gente ver ela por dentro. Porque o que eu trouxe para vocês é um caso específico. Não vai abrir. É um caso específico de uma fotografia. Eu vou seguir uma fotografia. Vou mostrar para vocês como é que a gente chegou à conclusão que essa fotografia ela vai aparecer tanto na revista como no livro. O livro, que eu também vou mostrar para vocês, Santa Soja, ele surge a partir das fotografias feitas para agricultura e cooperativismo. Eu espero que abra a revista. Para agricultura e cooperativismo. O que os fotógrafos faziam? Eles iam cobrir a pauta, então tinha que mostrar ali a chegada do novo agrotóxico. O que está aparecendo aqui? Elevation of Share Application. Tá, peraí, gente, está tendo problemas técnicos. Vou mostrar as coisas separadas para vocês. Eu tentei fazer o PowerPoint, ligar todos os PDFs que eu queria mostrar, mas não rolou. Tá, aqui é a revista. Deixa eu mostrar o detalhe da revista para vocês. Então, a gente chegou nessa revista a partir da pesquisa. A gente descobriu que essas fotógrafas, e a gente descobriu a partir de entrevistas com as fotógrafas, porque elas são vivas ainda, que eles faziam as fotografias para agricultura e cooperativismo e depois selecionavam para outros fins. E aproveitavam a pauta, então eles tinham dinheiro para ir até o lugar. Essas fotos do Vale do Sei, as que a gente vai ver depois, são feitas aí na região de Passo Fundo, Carazinho. Então aqui, capa, Jaqueline Jônior, que a gente já vê que o nome da fotógrafa é o Ronaldo Westman, que é um dos fotógrafos aparece. E trabalharam nessa edição, aí aparece o nome dos fotógrafos, Jaqueline Jônior, Gerson Schmidt e Aneida Serrano da fotografia. E editor de fotografia é o Ricardo Chaves. Nessa edição, o Ricardo Chaves é conhecido como Cadão, é um fotógrafo da Zero Hora, ele tem agora, ele faz o Almanac Gaúcho. Então, o que o Ricardo Chaves fazia e o que o editor de fotografia faz? Seleciona as fotografias que vão aparecer nas reportagens. E a gente vai ter as reportagens, por exemplo, essa aqui. Enfim, dias difíceis e agitados da navegação fluvial, sem congestionamento, sem especulação. E a gente tem retratos, que são fotografias normais de fotojornalismo. E o que eu queria mostrar para vocês é a fotografia da Jaqueline Jônior. Vou passar rápido a revista, então a gente tem mais um da navegação, e um mapa. Vai ter muito, porque no Cojornal tem muito cartoon, muito desenho, então a gente vai ter no Santiago, nessa edição, e são de pessoas famosas, porque eram associados da cooperativa. E aqui, estamos chegando na reportagem, a questão da soja. A questão da soja e do trigo é muito importante nos anos 70, porque a gente vai ter uma crise da plantação de soja, a gente tem uma seca, o governo deixa de investir nas plantações de soja e as famílias elas acabam se prejudicando financeiramente, às vezes perdendo terra, perdendo suas próprias casas e tendo que partir para outro tipo de atividade que não a agricultura, que permeou a vida delas, muitas vezes a vida inteira. Essa fotografia que a gente está vendo aqui, dá para ver do lado que é foto do Eneida Serrano, então eles estão na plantação de soja, estão preocupados. E a fotografia que a gente vai perseguir nessa apresentação é essa aqui. Essa desse senhor, do Bidinuto, que é um dos moradores mais antigos da cidade de Jaguari. A reportagem em que essa fotografia da Anídia Serrano aparece remete a essa cidade de Jaguari, a criação da cidade, o que a cidade
da planta, quais são as atividades comerciais e econômicas da cidade. E a gente vai ver essa fotografia novamente no livro, que eu acho que não tenho aberto aqui, no Santa Soja, que é um livro que vai ser editado em 79 pela Assembleia Legislativa. E aí a gente tem nas entrevistas toda a história de como eles acabaram conseguindo essa edição pela Assembleia Legislativa, porque o tema da seca e da soja e das perdas das famílias era um tema que interessava a Assembleia Legislativa na época. Então, eles, através de um contato que eles tinham na Assembleia Legislativa, conseguiram, vocês estão vendo o livro agora, conseguiram a publicação desse livro e uma exposição. A seleção das fotografias foi feita basicamente pelo Luiz Abreu e pelo Genaro Joner, em cima das fotografias que eles faziam para as pautas da agricultura e cooperativismo. E eles contam umas entrevistas que eles iam fazer a pauta e também tinham a ideia de fazer fotografias mais documentais para depois fazer um livro. Então, aqui a gente tem os textos que são de um jornalista. Então, o livro ele é composto por textos feitos pelo André Pereira, intercalados por fotografias. Eles fizeram grupos de fotografias que tem, então começa com o trabalho na lavoura, vai terminar, a fotografia final vai ser os trabalhadores sentados na beira da estrada, esperando passar um caminhão dos boia fria, eles estão sem trabalho, então existe uma narrativa. Primeiro, a soja em abundância, trabalho em abundância, e eles mudam de uma policultura para uma monocultura de soja, e depois, quando dá seca e problemas econômicos derivados disso, eles acabam perdendo terra e perdendo plantação e precisam buscar outro tipo de trabalho. Primeiro grupo de imagens, eu não vou passar todos, são 7, mas o primeiro grupo de imagens tem esses retratos montados das famílias. A gente pode ver que no mesmo lugar moram provavelmente dois núcleos familiares, com bastante criança. Então, é esse tipo de fotografia das casas. Depois a gente vai ter fotografia dos interiores das casas. Dá para ver aqui o pai da família à frente, né? Enfim, quem manda nessa família à frente. Então, tem uma composição dessas imagens. E, em geral, essas pessoas elas estão reunidas não para fazer a fotografia, isso acontecia, mas para responder as perguntas dos jornalistas para a pauta que eles estavam, de fato, fazendo, que podia ser as mais variadas. A família. Aí, a gente começa a fazer relações com as fotografias. Quando a gente estuda a história da fotografia, a gente vai conhecer os diversos movimentos que aconteceram. E um deles diz respeito, chama Farm Security Administration, que diz respeito a um grupo de fotógrafos que foi contratado pelo governo americano durante a Depressão, nos anos de Depressão, para representar os trabalhadores no campo e a crise no campo, enfim. E eles geram um tipo de fotografia que vai ficar muito conhecido como fotografia documental da Farm Security Administration. A gente tem fotógrafos como Dorothea Lange, Walker Evans, são fotógrafos famosos que vão registrar a vida das famílias em penúria por conta, né, da crash da Bolsa de 29 e os anos seguintes a isso. E essa fotografia que eu pausei aqui, e a seguinte, me parece, e a seguinte, principalmente, elas têm muito, mas muito paralelo com essa estética dessa fotografia dos anos 30 dos Estados Unidos. E as fotógrafas não negam isso. Essa fotografia é da Jacqueline Joner, e nas entrevistas elas dizem que elas vinham elas tinham essa formação universitária e elas conheciam a história da fotografia e a inspiração delas era fazer uma fotografia documental como a fotografia feita nos anos 30 dos Estados Unidos. Então, é uma fotografia engajada, uma fotografia preocupada com as questões sociais envolvidas, né, no objeto fotografado, no caso essa família, e depois quando a gente voltar para o PowerPoint a gente vai conseguir ver como elas têm relação. Então, para vocês terem uma ideia do que é o livro, são 70 fotografias, se não me engano, foram selecionadas, viraram exposição e mostram essa situação no campo. Então, para vocês verem outro grupo aqui, fotografias
de interior, do interior das casas, né, do cotidiano. Então, a gente vai ter, inclusive, as foto dentro da foto. Então, né, a gente tem o casamento, provavelmente o casamento desse senhor, tem fotografias de santo, ou quadro com a família inteira. E a gente pode perceber que a narrativa que esse livro nos propõe, compondo com o texto que é apresentado, é uma narrativa de uma situação difícil no campo, como as pessoas estão sofrendo, perdendo as terras, e como a monocultura da soja é nociva, e como é preciso que o Estado dê aporte, que o Estado deu, e tinha muitos incentivos, empréstimos, enfim, e de repente o governo tira. Então, é toda essa construção narrativa. Aí, fazendo a pesquisa que a gente desenvolveu, deixa eu ver isso aqui e voltar para o meu PowerPoint. Desculpa a gente ficar trocando coisa, mas aqui a minha ideia não funcionou. Desenvolvendo a pesquisa, e a gente teve ajuda de bolsistas de iniciação científica, a gente pôde comparar as fotografias que aparecem no livro, no Santa Soja, com as fotografias que aparecem na agricultura e cooperativismo. E aí, não é essa tabela, vou mostrar as tabelas depois, mas eu tenho que sair daqui de novo. E daí a gente pode perceber essa diferença de narrativa. Então, enquanto essa fotografia do Baldinotto aqui, ela representa, ela conta, né, a história dos primeiros italianos, não tem absolutamente nada a ver com plantação de soja ou com qualquer tipo de penúria, no livro ela compõe uma outra narrativa. Ela compõe uma narrativa que vai nos mostrar, né, como essa situação difícil ela vai passar de geração em geração, como, né, a gente tem essa nova geração no colo do avô, enfim. O que a gente fez com as fotografias, é essa tabela do lado, depois eu mostro ela, quando eu abrir o Excel, eu mostro direito. A gente pegou um texto, que é um texto que eu gostaria até de indicar para vocês, para quem tem interesse em começar a pesquisar fotografia, que é esse texto da Ana Maria Mauad, que é uma professora da Universidade Federal Fluminense, é referência bibliográfica, ela tem muitos textos, né, trabalhando fotografia. E esse texto de 2005, ela vai apresentar, que é no Mira do Olhar, um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas na primeira metade do século XX. Ela vai apresentar uma metodologia de análise das imagens. E ela vai utilizar umas tabelas que agora ela não usa mais nas análises dela, mas são tabelas interessantes para quem está começando a pesquisar. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem um esquema. Ah, vai abrir. Acho que vai abrir. Então, o que a gente fez? Eu, como bolsista, o Gabriel, a gente montou a tabela. Vocês estão vendo a tabela? Alguém pode abrir o microfone e me dizer sim, Carol, estou vendo a tabela? Carol, ainda não. Para mim, ainda não está aparecendo. Não. Não está aparecendo, Carol. Não. Ainda não? Não, queremos muito ver a tabela. Eu acho que... Carol, A Fábia é outra estudante de fotografia. Calma, eu vou abrir a tabela aqui no Excel. isso. Carol não está abrindo outras opções de link porque tu está compartilhando sempre o PowerPoint, então ele fica só ali. Aí, agora abriu. Eu saí e abri a tabela. Aí, assim, a gente fez uma ficha de análise, que o Gabriel fez de várias fotografias, eu não sei qual é o número daquela que a gente está analisando, mas, então, por exemplo, essa aqui é a fotografia 33 do livro, ele identificou de quem é a fotógrafa, que é a Jaqueline Jônior, é uma página inteira, isso a Ana coloca, principalmente quando é revista que a gente está analisando, ou jornal, é interessante dizer qual é a posição no jornal ou na revista, para a gente saber o tamanho, né, qual é a importância que se atribuiu a essa fotografia. Tem gente, inclusive, que mede, né, a fotografia. Aí depende do tipo de... qual é a intenção da pesquisa com a fotografia. Daí ela vai elencar alguns elementos, que tipo, se é instantânea ou se é posada, se é uma cena de interior ou exterior, qual é o sentido da fotografia, se ela é horizontal ou vertical, a direção, de cima para baixo, de baixo para cima, nivelado, enfim, tem uma série de questões, planos, né, a profundidade, tem 2 planos, tem plano único,
o objeto central está onde, está em primeiro plano, está em segundo plano. Tudo isso orienta o olhar para a fotografia. São questões que vão fazer a gente olhar as fotografias com mais precisão. A questão do foco, a questão de sombra e os planos de figuração. Né? O que aparece? E aí, a gente tem essa tabela, mas depende muito do objeto que você está pesquisando. Para nós interessava saber se apareciam bebês, meninos, meninas, velhos, mas pode ser que na pesquisa de outras pessoas outros itens interessem mais. Né? Atributos de figuração, o que aparece? Aparece trabalho, conversa, descanso, família, atividades religiosas, domésticas, morte, tem uma situação de confronto. Esses também são elementos que vão gerar padrões, né? Padrões de representação, padrões formais, padrões icônicos, como a Solange Ferraz de Lima e a Vânia Carneiro de Carvalho vão chamar, que são atribuídos pelo pesquisador dentro daquilo que você está pesquisando. Esses itens não me interessavam quando eu pesquisava a cidade de Porto Alegre. Eu queria saber se tinha iluminação pública, se tinha fio de telefone, se a rua estava calçada, se a praça estava jardinada. Eram outros itens que me interessavam. Se tinha carro, se tinha pessoas. Aqui, os objetos, né, se tem fogo na lenha, por exemplo, que é o caso dessa fotografia. Tudo isso o Gabriel foi elencando. Então, é uma tabela de atributos que as pessoas que estão pesquisando vão ter que elaborar a partir da sua própria pesquisa. E eu vou aproveitar e já vou mostrar outra tabela, que é... Vamos ver se vai abrir. Vocês estão... Não. Tudo ali me dá um aviso aqui que diz que eu não posso... Eu tenho que parar e eu tenho que abrir outro negócio. Esse é o problema de fazer coisas na internet. Porque na vida real a gente estaria só colocando as coisas. Mas aqui a outra tabela que a gente tem, já vou mostrar para vocês, que é a que a gente comparou as fotos que apareciam no Santa Soja com as fotos que apareciam no Agricultura e Cooperativismo. E aí foi a parte onde o Gabriel acabou a bolsa dele, ele não pôde continuar, mas vamos lá, aqui, essa tabela aqui. Depois eu juro para vocês que eu volto para o PowerPoint e fico lá para sempre. Dá para ver aqui? No começo da tabela. Sim, está aparecendo. Então, daí vocês vejam que ele fez a tabela que tem SS e a Santa Soja, então é o número da fotografia no Santa Soja, e a C é Agricultura e Cooperativismo. Então, por exemplo, a primeira fotografia, que é a fotografia 1, ela está no número 31, na página 17 do Agricultura e Cooperativismo. Então, o Gabriel fez todo esse trabalho de comparar qual fotografia estava e, inclusive, perceber que algumas fotografias elas estavam invertidas ou não era exatamente a mesma, mas era da mesma sequência de fotografias, porque isso pode acontecer. Tira uma série de fotos e na hora de publicar no jornal ele seleciona uma e depois achou que talvez estivesse melhor composta outra fotografia. A foto que a gente pesquisa, que eu vou mostrar para vocês, é uma da Eneida Serrano, talvez seja essa 21 aqui, que é de 76, que é aquela do senhor. E por que eu selecionei aquela para a gente pensar? Porque é uma fotografia que, além de ter aparecido nesses dois, eu parei aqui, depois a gente pode conversar sobre todas essas tabelas. Eu selecionei essa aqui, porque além dela estar no Agricultura e Cooperativismo, em um contexto, no Santa Soja, em outro contexto, ela foi além e ela faz parte de coleção de museu. Ela faz parte da coleção Pirelli Masp. Então, ela ganhou um outro estatuto. Além de ser uma fotografia fotojornalística, ela agora é uma fotografia documental e também uma fotografia artística, porque ela está em um museu. E ela tem camadas ali de interpretação, porque a gente tem essa sequência de fotografias da família desse senhor ali na parede, tem ele, então é toda uma questão geracional que está representada nessa fotografia. O que me fez pensar, deixa eu botar o compartilhamento, eu não botei tela grande. O que me fez pensar, então, em várias coisas. Por exemplo, na ideia desse olhar engajado, que é algo que os fotógrafos vão apresentar nessas fotografias, para a gente entender que a fotografia, e quando a gente pesquisa ela,
atualmente, ela nos abre possibilidades de compreender a sociedade que está sendo representada ali. Só que, obviamente, a fotografia ela não é, e eu acho que é um pouco isso que a gente consegue ver quando a gente percebe que a fotografia ela circula em diversos lugares, enfim, em diversos suportes, como a revista, como a exposição, como o museu. A fotografia ela não representa uma coisa só, ela pode ter diversos significados. Uma mesma imagem pode ter diversas interpretações, e é aí que entra o papel do historiador em tentar compreender as dimensões de interpretação dessas fotografias. Coloquei aqui, então, a fotografia documental, porque é um gênero fotográfico que não é igual à fotografia jornalística, que é uma fotografia que é feita, inclusive, com muito mais tempo. A fotografia jornalística diária ela é feita muito rapidamente, porque ela vai cobrir a pauta e já tem outra pauta para cobrir. Às vezes, inclusive, o fotógrafo vai de um lugar a outro no mesmo dia, assim, em vários lugares. Alguém fez um desenho que achei bom. Da fotografia documental. A fotografia humanista, que ela está dentro dessa ideia de fotografia documental, mas ela tem muito a ver com aquilo que o Sebastião Salgado faz, por exemplo. Que o Sebastião Salgado faz uma fotografia, inclusive, um pouco etnográfica, né? Porque ele vai visitar lugares, mas se a gente for pensar, por exemplo, acho que todo mundo lembra as fotografias de Serra Pelada que o Sebastião Salgado fez. Então, é uma fotografia de denúncia, então ela tem um olhar engajado, porque ali era uma situação social complicada, né? É uma fotografia humanista também, porque ele está denunciando situações, né, subhumanas quase, né, situações assim, difíceis, que deveriam ser mudadas, e ela também se encaixa em uma fotografia documental. Então, acho que marcadamente a fotografia documental ela é uma fotografia que busca mostrar com mais atenção e ao longo do tempo alguma situação. Se ela for uma situação de denúncia, então ela é feita também com muito mais tempo e muito mais um olhar muito mais acurado do que uma fotografia jornalística normal. Eu coloquei ali fotografia como ato de resistência. Eu tenho insistido nisso, eu fiz uma fala sobre as fotografias de agora, sobre cultura visual e tempo presente, e eu coloquei num dado momento que as fotografias das queimadas que a gente está tendo, infelizmente tem acontecido agora, ou do óleo nas praias, enfim, os fotógrafos vão e eles fazem isso como ato de resistência, porque muitas vezes eles não têm nem suporte econômico para ir, principalmente agora na Amazônia ou no Pantanal, custa caro e é difícil chegar nesses lugares. Então, essa fotografia documental que eles fazem porque eles precisam registrar e também porque é um ato de resistência. Esse risquinho aqui, eu não sei se vocês também estão vendo um círculo, tipo de pente, assim. Mas enfim. Estamos aqui, vendo, mas não sei como é que ocorreu a intervenção. Não aí acontecendo. Não tá bem, mas não, eu acho que não prejudica. Não, acho que dá para continuar. Sabe que sem querer eu coloquei. Tá bom, mas não tem problema. Não tem problema, dá para ver ainda. Então, aqui do lado a gente tem a fotografia da Jaqueline Jônia, dessa mãe, né, com os 2 filhos, e do lado eu coloquei a título comparativo a da Dorothea Lange, que é uma fotografia muito famosa, feita dentro desse contexto da Farm Security Administration, da depressão norte-americana, que é de 36, e a gente pode ver que a gente vai ter, inclusive, uma composição da fotografia muito similar. As 2 mães, elas não estão olhando direto para o fotógrafo, elas olham para um infinito lateral ali que a gente não sabe qual é. Claro, as crianças da mãe imigrante estão olhando para trás, e as da Jaqueline estão olhando para frente, mas a composição e a ideia da fotografia é muito similar e elas mesmas dizem isso nas entrevistas, que elas procuravam fazer uma fotografia inspirada nessa fotografia engajada dos fotógrafos do Farm Security Administration. E aí, a segunda abordagem que eu dei para essas fotografias, além de entender como é que as fotos do livro, né, do Santa Soja, foram feitos,
e como é que elas circularam em forma de exposição, de livro, no agricultura e cooperativismo, elas também, que é a parte que eu estou terminando agora, elas também circulam no próprio jornal, do jornal, em algumas circunstâncias, quando eles estão comentando o trabalho dos seus cooperativados, algumas fotografias vão ali, assim como a notícia sobre a exposição, sobre o lançamento do livro. Eu também procurei pensar sobre o papel dessas fotógrafas no fotojornalismo gaúcho e também extrapolando para o fotojornalismo brasileiro, principalmente pensando em anos 70. Trabalho feminino nos anos 60 e anos 70 era um trabalho de cuidado. Uma mulher, ela podia ser enfermeira, ela podia ser professora. E, em muitos casos, quando solteira. Depois que casasse, ela nem isso seria mais, ela ia virar dona de casa. Quando a gente tem duas mulheres que decidem ser fotógrafas, trabalhar numa redação de jornal, aí a coisa ganha uma outra dimensão. E elas contam nas entrevistas que passaram muitas dificuldades, a ponto de a Jaqueline Joner ouvir do diretor do Correio do Povo, quando ele apareceu lá, a mulher não entrava na redação. E daí eu achei uma reportagem no jornal, que são os fotógrafos, é a transcrição de uma roda de conversa entre os fotógrafos. E daí as duas estão, a Eneida e a Jaqueline estão nessa roda, e elas vão colocar, para a mulher era muito mais difícil trabalhar nas redações, por isso que a gente veio para cá, porque na cooperativa era um espaço mais aberto, mais inclusivo, e alguém coloca que tá, mas na redação tinha a secretária. E aí o fotógrafo diz, mas a secretária não viajava, né? E eles vão dizer que era um ambiente mais difícil, porque eles falavam muitas coisas, era um ambiente mais pesado para a mulher. E eles colocam que eles mesmos não sabiam se comportar diante das mulheres. Então, além delas sofrerem esse tipo de assédio de gênero, homens, né, que não conseguiam se controlar diante de mulheres, tinha a outra questão que era a formação universitária delas. Então, elas eram mulheres em um ambiente majoritariamente masculino e também tinham uma formação universitária que dava um diferencial para elas, que era um pouco desagradável para esses homens que tinham virado fotógrafos dentro da redação. Então, eles começaram como office boy, eles foram aprendendo como mexer na ampliadora e, de repente, deram uma câmera e ensinaram ali os rudimentos de composição, como trabalhar com a luz, enfim. E aí eles foram ganhando algumas pautas, enfim, e se tornaram fotojornalistas. E elas não, elas já chegavam sabendo tudo isso, sabendo as questões técnicas. E não conseguiam boas pautas. Isso elas reclamam, as pautas boas, elas não conseguiam, eles mandavam só para as pautas ruins, porque o editor manda o fotógrafo ir cobrir a pauta. E elas não conseguiam boas pautas, além de passarem essas dificuldades no ambiente de trabalho. Então, as duas, ainda quando estavam na faculdade, em 77, 78, fizeram estágio na Zero Hora, durou 3 meses. Conseguiram trabalhar não no Correio do Povo, mas na Folha da Manhã, que era era tipo uma dissidência do Correio do Povo, era um outro jornal do grupo Correio do Povo, que era mais voltado a questões culturais, e elas trabalharam um tempo, mas com essa dificuldade de circular na redação, que era masculina. E aí, então, eu coloco isso, né, que a história da fotografia no Brasil, ela é majoritariamente contada a partir de uma ótica masculina. Se a gente for pensar desde o século XIX, quem são os fotógrafos que vão compor a história da fotografia brasileira, a gente vai ter Marcos Ferrez, a gente vai ter o Geraldo de Barros, né, ou no século XIX ainda, o Otto Schonholm, o Ferrari, enfim, são todos homens. São muito poucas as mulheres que entraram, não que elas não existissem, mas que entraram para os livros de história da fotografia. E agora que a gente está, graças a Deus, fazendo uma revisão dessa ótica masculina, se descobre que existiam, sim, mulheres que trabalhavam principalmente nos estúdios dos pais, dos maridos, e que depois, o homem morre antes, né, em geral, então depois que os pais ou os maridos morriam, elas assumiam o estúdio. O trabalho da Carmen Ribeiro sobre o estúdio de Panambi é isso. O marido morre e a mulher segue
por muitos, muitos anos tocando o estúdio. Então, mulher trabalhava com fotografia, mas isso não entra na história. Então, essa é uma coisa que a minha pesquisa tentou, de alguma forma muito pequena, tentou mudar, que é essa ideia de que mulher não fotografa, de que mulher não consegue, por isso, ó, porque os equipamentos eram pesados, porque não é lugar de mulher, e essa segregação ocupacional, né, que a mulher tem que trabalhar com trabalhos envolvendo cuidado, porque é tudo que a gente consegue fazer. Tudo isso a gente tenta mudar, e não só eu, mas outros colegas, pesquisando tanto na história da arte quanto na história da fotografia, e trazendo o nome dessas mulheres que participam, sim, né, dessas atividades. E né, qual é o papel disso nesse campo fotojornalístico dos anos 70? Então, não só aqui, mas no Rio de Janeiro, uma colega pesquisando isso no Ceará, qual é o papel dessas mulheres, não só nas artes nos anos 70, sim, temos muitas mulheres, mas na fotografia, gente, até vocês não sei se estão vendo, tem uma serra acontecendo. Eu trouxe esse depoimento da Jaqueline Jones, né, que ela vai falar que ela fez um estágio de 3 meses como repórter fotográfico. E a Eneida também trabalhava lá, onde elas se conheceram. E elas foram postas na rua ao mesmo tempo, porque faziam parte de um grupo que era considerado revolucionário demais na época, porque nós éramos formados ou melhor, estudantes de comunicação. Os fotógrafos da geração anterior à nossa vinham de outra escola que existia, que era a escola da época do Assis Hoffman, que é o cara que na entrevista do Jornal diz que eles não conseguiam se comportar diante das mulheres, que trabalhavam na Caldas Júnior, do Telmo Curso da Zero Hora. Esses fotógrafos vinham, né, de uma carreira dentro do jornal, como office boy, laboratório, enfim. E elas tinham as revistas, vinham com o livro na mão, tinham informação sobre a história da fotografia, e isso incomodava. Incomodava tanto que o que elas foram fazer como uma alternativa, né, a essa opressão e essa falta de espaço de trabalho foi trabalhar na cooperativa, que era uma alternativa que se tinha. Essa cooperativa durou de 74 a 82, 83, se não me engano. E a outra alternativa, que elas vão ser precursoras aqui no Rio Grande do Sul, junto com a agência Falcão Texto, que é do Ricardo Chaves, é fundar uma agência de fotografia. Então, elas fundam a Ponto de Vista, em 79, que é quem vai editar oficialmente, junto com a Assembleia Legislativa, o Santa Soja. E essas agências de fotografia, no fins dos anos 70 e início dos anos 80, começam a pipocar no Brasil. A gente vai ter a F4, a gente vai ter a Ágil. Por quê? Porque os fotógrafos precisavam de uma forma de valorizar o seu trabalho. Uma forma de valorizar o trabalho a partir de pagamento, eles precisavam receber. Isso eles reclamam nessa reportagem do jornal, que eles trabalham muito e recebem pouco. Então, eles precisam valorizar em termos financeiros e em termos de crédito. Eles precisam que o nome deles apareça e que cada vez que essa fotografia for usada, eles recebam por ela. Que a fotografia deles não é da revista. Por exemplo, se eles fotografam para a Veja, a fotografia era da Veja. E a Veja poderia usar muitas e muitas vezes. Se a fotografia fosse da agência, como a gente tem agora bancos de fotografia, cada vez que se vai usar essa fotografia por alguma coisa, se paga para se usar. Então, era isso, né? Era essa valorização da profissão a partir, né, do nome do fotógrafo e do valor que se recebia e a possibilidade de escolher as suas próprias pautas. Então, muitas vezes, eles faziam a fotografia e depois ofereciam para as revistas. Nessa época vai surgir já a Veja, a Manchete, tem a revista Realidade, que era uma revista com pautas grandes de fotografia documental, e em seguida, que a Realidade era do Mino Carta, né? Depois o Mino Carta vai ter a Carta Capital, enfim, a revista Cláudia, eles fazem muitas pautas, a Jaqueline Neiter fazia muitas pautas para a revista Cláudia, que surgiu nessa época. Então, eles começam a fazer suas fotografias para essas revistas, como uma forma de se valorizar e de também escolher as próprias pautas. Só o desenho. Então, acho que o que eu queria dizer, não sei se eu já estou mais ou menos no tempo, estou mais ou menos no tempo, era isso, assim, que a partir de uma
ideia que a gente tinha sobre a transformação da profissão de fotógrafo nos anos 70, a gente conseguiu perceber muitas coisas. A gente conseguiu perceber como é que era a questão do campo, né? A questão da soja, o problema que existia para os pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul, como é que eles foram representados por esses fotojornalistas, como é que essas fotografias foram feitas, porque a gente tem entrevistas de fotógrafos, onde elas circularam e onde elas estão agora, por exemplo, ali na coleção Pirelli Masp, uma coleção a nível nacional, né, uma coleção grande, uma coleção importante. Algumas estão no Moreira Salles, que é da Eneida também, no Itaú Cultural, também tem fotografia da Eneida. Então, é um trabalho que surge nos anos 70, que vai representar o interior do Rio Grande do Sul, que vai ganhar uma dimensão nacional a partir de uma fotografia documental engajada. E, de outro lado, a gente também pode perceber qual é o papel da mulher nesse contexto. Então, a gente tem uma questão de gênero que envolve gênero de trabalho. Então, não é um trabalho com fotografia que extrapola a simples fotografia, que vai nos fazer pensar, inclusive, numa economia da imagem. Então, como é que essa imagem ela vai ser formada a partir de diversas questões que envolvem o social, né? Que envolvem aspectos sociais e aspectos culturais. Então, pesquisar a fotografia é muito mais. É claro que a gente tem que saber olhar a fotografia, a gente tem que formar as séries que a gente vai analisar, mas ela vai nos dizer sempre sobre a sociedade que criou e sobre a sociedade que fez essas imagens circularem. Eu acho que esse talvez seja o principal assim, que eu queria falar. E o resto a gente pode ficar aberto para as perguntas, né, que eu souber o que eu puder responder. Então, muito obrigada. E desculpa se eu passei do tempo.